Olá, querido estudante, tudo bem por aí? Vamos para mais uma aula de leitura e escrita? E hoje eu tenho surpresas nessa aula, então continue nesse vídeo. Acesse o nosso canal do SEAD, ative o sininho aí para vocês estarem sendo direcionados às nossas novas aulas que aparecem. Meu nome é Ana Paula, vamos então para a nossa aula. Pronto, nossa aula de tema: siga as instruções. Girou, leu, entendeu. Girou. Essa é uma dica da nossa aula de hoje. Tem muito a ver com esse giro aí. Nós vamos estar revendo alguns pontos já analisados nas nossas aulas anteriores do LEA. Então, nós vamos aí buscar informações em textos, conectando com conhecimentos prévios, inferindo o que não está explícito, né? Bom, nós vamos analisar isso daí de forma a compreender como a gente vai encontrar as palavras-chave para determinar aí o que está se pedindo no texto. Bom, pessoal, aqui é uma das nossas surpresas de aula. Todas as vezes que vocês verem esse ícone aqui, significa que nós vamos buscar no dicionário uma palavra que faz sentido ou na nossa atividade, ou nos nossos exemplos, ou até mesmo nos nossos textos. Então, é o seguinte, temos aqui textos injuntivos. Você sabe o que seria injuntivos? Instrucionais são aqueles que ensinam a fazer algo. Como? Vou indicar aqui agora mesmo. Mas quando eu coloquei esse meio, é para a gente buscar exatamente o termo dessa palavra aqui, ó, injuntivos. O que será que significa? Só um minuto. O que será que significa injuntivos? Olha aqui. Segundo o nosso dicionário, injuntivos, ele é o imperativo obrigatório, categórico, decisivo, definitivo, peremptório. Oxe, nem eu consigo falar. Peremptório. Terminantemente, impreterível. Então, são termos de palavras que vai indicar o quê? Uma obrigação, algo que se deve ser feito, né? Como, por exemplo, vamos voltar ao nosso slide, uma receita de bolo, né? Como, por exemplo, a receita de um bolo. Opa, cliquei em algo errado aqui. A receita de um bolo seria... Opa! Deixa eu só tirar aqui o tempo e voltar novamente. Então, aqui nós já vimos que a palavra injuntivo significa que algo que deve ser feito, como uma receita de um bolo, né? Nós devemos seguir esses passo a passo aqui para que nós tenhamos um bolo, né? Definitivo. Então, todas as vezes que a gente pensar nesse tipo de texto, né? Nesse tipo aí de informação, é algo que vai nos indicar a fazer alguma coisa ou chegar a algum resultado. Também temos as regras de um jogo. Sem as regras de um jogo, né? Sem a obrigação de compreender essa regra de um jogo, de compreender as jogadas, de saber como se dá a dinâmica do jogo, não tem como jogar. Então, são tipos de textos injuntivos institucionais que vai ditar as regras. Temos também o tutorial de um vídeo que vai te mostrar um passo a passo para você fazer algo, construir algo, estudar, por exemplo, passo a passo de quais etapas que você deve seguir para guardar um conteúdo, né? Para sair bem em algumas provas. E isso nós também ensinamos aqui no SEAD, nas provas externas, no SEAD Prepara. Caso você queira aí se preparar para alguma prova, que tal você aproximar aí seus conteúdos no SEAD Prepara, né? Bom, então o tutorial de um vídeo vai te ensinar, né? Vai te conduzir a chegar a um resultado também. Então, nós temos aí a receita de um bolo, regras de um jogo, que faz sentido, né? No significado da palavra que nós acabamos de ver. Nós temos também o manual de brinquedos,
né? Que vai mostrar como monta esse brinquedo, como brinca com esse brinquedo, como cuidar desse brinquedo, o que pode ou o que não pode ser feito com esse brinquedo. Assim mesmo, nós temos as instruções nas etiquetas das nossas roupas, que vai nos indicar o tipo de sabão que nós podemos usar, se pode expor ao sol, se pode passar ferro quente. São também tipos de textos que nos instruem a cuidar melhor, né, das nossas roupas, nesse caso. Bom, temos ali então os manuais. Perdão. Então, esses tipos de textos, normalmente, eles usam algumas palavras, alguns verbos de ação, né? Esses verbos de ações é no modo imperativo, assim como nós vimos lá o significado da palavra. Por exemplo, misture, recorte, ligue. Para a gente atingir o objetivo, nós temos que seguir aqui essas instruções nesse verbo aí que vai indicar a nossa ação. São organizados em passos e muitas vezes inclui imagens, números, né, desenhos, ícones, setas, mostrando aí como chegar, né, até o final, ter aquele resultado. Bom, para ficar bem divertido, nós vamos rolar, girar a roleta. Na roleta, eu tenho aqui algumas imagens e uma palavra que se relaciona com o gênero dessa palavra que vai aparecer para nós. Vou girar, vai aparecer uma palavra. Essa palavra tem a ver com o nosso gênero textual. Então, quando aparecer essa palavra aqui, nós vamos escrever qual seria esse gênero aqui, tá? Gênero textual. Bom, nós temos também o que se espera encontrar nesse gênero. Nós vamos responder essas questões através da palavra que vai aparecer aqui. Vamos girar essa roleta? Vou contar aí no 3. No 3 a gente gira a roleta e vai responder as questões através da palavra que vai ser sorteada aqui para nós. Olha, nós temos vídeo, né? A palavra que saiu ali foi vídeo. O vídeo ele está relacionado ao texto instrucional. Qual forma? Lembrando das nossas aulas anteriores, né? Eu estou fazendo uma revisão. Nós vimos aí uma aula só de vídeos que fala sobre tutoriais. Então, aqui nós vamos relacionar o vídeo a um tutorial. Deixa eu apagar essas informações aqui, que foi da aula anterior. Bom, então, se é um vídeo, ele vai nos mostrar um passo a passo, como se chegar a algo. Por exemplo, eu quero fazer uma maquiagem, tem um passo a passo a seguir para sair uma boa maquiagem. Então, é um tutorial. Tutorial. Nós temos também o que se espera, né, encontrar nesse texto. O que a gente espera encontrar em um texto de um tutorial? Um passo a passo, né? Um passo a passo. Certo? Que tipo de informações esse texto deve trazer? Um modo de fazer, né? Quais informações? Como seguir, como chegar a um bolo, por exemplo, a construção de um brinquedo, a construção de um avião de papel, por exemplo. Que informações a gente encontra nesse texto, né? O que ele deve trazer? Um modo simplificado de etapas, né?
um modo simplificado de etapas, certo? Então, o que a gente consegue encontrar nesse gênero aí textual instrucional? O tutorial, que está relacionado ao vídeo, né? Então, nós espera um passo a passo. Siga o número 1, siga a seta, pegue a cor amarela, junte com a cor azul. Então, é um passo a passo. Agora você misture. Agora você coloque no sol por 2 minutos. Então, é um passo a passo, uma sequência de execuções, né? Nesse tutorial que a gente encontra. Bom, então, já sabemos do nossa palavra sorteio. Vamos para a próxima atividade? Eu tenho aqui um exemplo, né? Eu tenho um exemplo de uma receita. Aqui é uma limonada. Então, nós vamos procurar aqui o quê? Os verbos, né? Vamos destacar com um sublinho. Quais são os verbos de ação? Quais são as principais informações que eu preciso saber para que tudo dê certo aqui, né? Então, os verbos de ação é qual? Lave, seque, que mais? Pressione, misture. Vamos lá, ajudem, gente. Se desejar, adicione. Então, tem vários aí. Eu sublinhei somente alguns, né? Alguns verbos de ação que indicam ali o que deve ser feito. O que mais é importante eu saber, né? Os itens, os ingredientes. Se eu não souber dos ingredientes, como é que eu vou chegar aqui nas instruções, né? No como fazer. Eu também tenho que saber qual que é o passo a passo. Então, aqui, ó, indicando 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o passo a passo dessa receita. Tem as etapas certas, o que você deve fazer primeiro e o que deve fazer segundo. Caso eu esqueça de alguma etapa, né? O que pode acontecer? A receita pode não sair como esperado, pode sair ruim, ou até mesmo nem chegar, né, ao resultado final. Por exemplo, de um suco, pode sair uma água, né, sem gosto, sem sabor. Então, é importante eu saber das etapas para a construção de receita, um passo a passo, né? Então, é importante isso. Então, vimos aí as principais informações que a gente deve observar nesses tipos de texto. Eu tenho outro exemplo aqui, que é a regra de um jogo. Vamos procurar esses mesmos termos na regra de um jogo? Vamos lá, então. Eu tenho aqui um jogo da memória. Eu tenho o objetivo, eu tenho o dispõe as cartas, como que eu vou jogar, né? O tipo de jogada. Vamos primeiro procurar os verbos de ações que a gente encontra aí. Disponha, vira, ganha não. Ganha não, Ana Paula. Que mais? Original, viradas para baixo. Vencedor, o jogador que encontrar, então aqui está informando, né? O verbo de ação, jogar, onde o jogador ajuda o outro a encontrar os pares. Então, tem poucos verbos de ações aqui que vai demonstrar o que deve ser feito para que se tenha um resultado ou ganhar, não é mesmo? E agora, vamos procurar aí os itens necessários nesse jogo da memória. Primeiro, né, ver as regras, entender sobre as regras, como que se faz para jogar, né? Então, o objetivo é o quê? Encontrar pares. Então, a regra é você encontrar um par, não pode encontrar diferentes, né? Então, esse aqui, ó, não é par. Esse aqui é par com este. Então, uma das regras você deve encontrar os pares, né? Então, dispõe as cartas viradas para baixo em uma superfície plana, jogada. Então, aqui nós temos as regras, tá vendo?
As regras estão dispostas aqui. Por quê? Porque se o jogo não tiver regras, pode ter trapaceiros, né? Pode não chegar aí a um resultado fidedigno, não pode, pode aparecer aí uma resposta que não seja condizente com a verdade, né? Então, se a gente não seguir as regras, fica difícil a gente saber do ganhador. Então, esse também aí é um item muito importante para este tipo de texto. Conhecer das regras para saber como se chega ao resultado final, que é vencer. Bom, e o passo a passo, né? Aqui já começou o passo a passo, aqui, ó, a preparação. Então, aqui também é um passo a passo, aqui também é um passo a passo, e aqui também é uma dica, ó, de um passo a passo. Então, primeiro você vai dispor as cartas, né? Depois, cada jogador na sua vez, é um passo a passo a ser seguido. E se a gente esquecer, né, de algum desses itens aqui, pode até dar uma briga, né? Vamos supor que a gente esqueça esse. Cada jogador na sua vez vira 2 cartas. Se um jogador virar 4 cartas, ele vai ter mais possibilidades de ganhar, mais chances, né? Então não dá. Cada jogador, cada um tem uma vez a se jogar. Se errar, retorna para o jogador seguinte. Viu o quanto é importante a gente compreender esses tipos de textos? Então, o que a gente pode observar nessa aula de hoje? A gente percebeu que as regras, esse tipo de texto, é importante a gente compreender o passo a passo, para a gente ter o resultado esperado. Fazer um bolo, fazer uma maquiagem, vestir uma roupa coordenada, né? As pessoas falam uma roupa que combine, né, com o momento. Bom, temos também o jogo. Se a gente não souber das regras do jogo, não tem como a gente jogar. Por quê? Porque não vai ser um momento prazeroso, né? Pode estar trapaceando, o outro, né, não conseguir jogar. Então, entendendo a dinâmica de um jogo, a gente compreende a importância de se entender sobre as regras. Bom, eu fico por aqui. Hoje nós fizemos uma revisão de todas as aulas que nós já gravamos. Caso você não tenha visto, é só voltar aí nas nossas aulas que ficam guardadinhas para você ver quando quiser, onde quiser. Até mais. Tchau!